Olá, amigos da Avante, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você que é RH, que é empresário e que está preocupado neste momento e como também contribuir para que o Covid-19 não se espalhe, para que não aconteça no Brasil o que aconteceu em outros países em que, infelizmente, o coronavírus matou milhares de pessoas. Nós temos duas preocupações neste momento muito grande. A primeira preocupação, sem dúvida nenhuma, é com a saúde das pessoas, para que o vírus realmente não se espalhe. E a segunda preocupação é uma preocupação econômica. O que vamos fazer nas nossas empresas, como podemos fazer para que neste momento nós não tenhamos um prejuízo tão grande, ou pelo menos não tenhamos um prejuízo maior do que aquele que inevitavelmente quase todas as empresas vão ter. Eu vou primeiramente começar falando um pouquinho sobre o que nós aqui da Avante estamos fazendo, até para também servir de exemplo, pode servir de exemplo aí para a sua empresa. A primeira coisa que nós aqui da Avante estamos fazendo é colocar o nosso pessoal para trabalhar home office. Então, o nosso pessoal, o nosso time, a equipe Avante, a partir de amanhã já não virá mais. Nós não teremos mais atendimentos, nem atendimento físico, nem atendimento por telefone. Todo atendimento da Avante a partir de amanhã será através ou do e-mail ou através do WhatsApp. Então, se precisar falar com a gente a partir de amanhã, ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, nossa equipe estará pronta para atendê-lo. Só que estará pronta dentro de casa, protegida. Por quê? Porque assim a gente está evitando que mais pessoas circulem pela cidade. Quanto menos pessoas estiverem circulando pela cidade, pelas ruas, pelo transporte público, nos restaurantes, quanto menos pessoas, melhor. Melhor para que a gente consiga aí evitar que o vírus se espalhe. Outra medida que nós estamos tomando é em relação aos nossos treinamentos. Você sabe que a Avante é uma empresa de treinamento presencial e todos os cursos que estavam agendados agora para o final do mês de março e para o começo do mês de abril, todos eles já foram reagendados. Se você é aluno Avante e tinha alguma aula marcada aqui para esse período, dá uma olhada com a nossa equipe. Provavelmente você já recebeu alguma comunicação, um e-mail ou um WhatsApp, ou talvez os dois, remanejando aí a sua aula. Caso não tenha recebido, entre em contato com a gente para verificar como é que ficou. É uma maneira, meus amigos, de a gente não ter, primeiro, pessoas acumuladas aqui, pessoas de maneira muito próximas aqui, afinal de contas é uma sala de aula, e mais uma vez diminuir pessoas circulando nas ruas. Aí você me pergunta, mas Rafael, como é que eu posso fazer na minha empresa para também contribuir sem ter assim um prejuízo muito grande? Como é que eu posso fazer com a minha equipe? Bom, a primeira forma é realmente o home office. Eu sei que é uma medida que não se aplica para todas as nossas equipes, todos os nossos times de trabalho dentro da empresa. Aplica muito sim para o pessoal do administrativo e quem consiga realizar de uma forma ou outra o trabalho em casa, da mesma forma que realiza na empresa. Mas para o pessoal da área de produção, da área fabril, talvez não seja possível e daqui a pouco a gente conversa também para esse público. Mas se você tiver a oportunidade de colocar os seus funcionários para trabalhar em casa, amigos, é um dos melhores caminhos a serem seguidos neste momento. Neste caso, muitos clientes têm perguntado essa semana se este home office é a mesma coisa que o teletrabalho. O teletrabalho que foi incluído na CLT pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, que colocou ali na CLT os artigos 75A em seguintes. O que acontece, meus amigos? O teletrabalho, segundo a própria CLT, é aquele em que o empregado mesmo já tem um contrato dessa forma. Então, o contrato dele já é feito para ele ser um teletrabalhador. E ele fica a maior parte do tempo fora do estabelecimento do empregador. Então, preponderantemente, ele fica fora do estabelecimento do empregador. Bacana? Aí, o artigo 62, inciso 3 da CLT, vai nos dizer que para este empregado não se aplica os capítulos de duração e controle da jornada de trabalho. Então, recapitulando aqui, o teletrabalhador, aquele que já foi contratado para ser feito o trabalho dessa forma, ou que o contrato foi alterado para que seja feito dessa forma, preponderantemente fora do ambiente do empregador, para ele não existe controle e duração do horário de trabalho, então essa é uma situação. O trabalho home office que a gente está conversando e que as empresas estão adotando, ele tem mais a ver com o artigo 6º da CLT. O artigo 6º que foi introduzido, ou melhor, alterado na CLT em 2011. Vamos ao texto dele, vamos lá. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único.
Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, perceba que nestes casos aqui, a própria CLT está falando que os meios de controle informatizados, os meios de controle à distância, eles se equiparam aos meios de controle físicos que nós temos dentro da empresa. Então veja que o artigo 6º da CLT, ele permite que a empresa controle o horário de trabalho do empregado. Ele fala, inclusive, lá dos meios telemáticos de controle do trabalho do empregado. Bacana, legal? Então, se você vai colocar o empregado como home office, pode sim fazer o controle do trabalho dele. Aliás, deve fazer o controle da jornada dele, o controle do horário de trabalho dele. Bacana? Inclusive, se ele fizer horas extras, tiver demanda para isso, ele tem que receber essas horas extras, porque ele não é um teletrabalhador, que fala o inciso 3 do artigo 62 da CLT. Tudo bem? Outra dúvida muito comum é sobre os benefícios. Como é que fica o VR e o VT neste período? Deixa eu começar pelo mais simples aqui, pelo VT, que tem uma resposta legal muito clara. A Lei 7.418, a Lei do Vale Transporte, ela fala que o Vale Transporte ele é para utilização exclusiva nas despesas de deslocamento da casa para o trabalho e vice-versa. Ou seja, meus amigos, se o meu trabalhador, a partir de amanhã, vai ficar em casa, eu não devo pagar para ele o Vale Transporte, simplesmente porque não haverá esse deslocamento. Vale Transporte é para utilização exclusiva da casa do trabalho, trabalho-casa. Não vai haver esse trajeto, não há de se falar no pagamento do Vale Transporte. Esse é um entendimento unânime, aqui não há discussão. E sobre o Vale Refeição? A partir de amanhã o empregado vai ficar em casa, não vai vir para o trabalho. Continuo pagando para ele o Vale Refeição? Sim, continuo. Continuo pagando para ele o vale-refeição normalmente. Esse trabalhador estará em casa, mas estará trabalhando, estará à disposição do empregador. Logo, se ele recebe hoje o vale-refeição, amanhã em casa ele continua recebendo. Nesse caso, ele pode almoçar em casa, nesse caso ele pode almoçar no restaurante perto da casa dele, ou ele pode pedir uma comida pelo aplicativo, por um aplicativo de entrega delivery, não sei. De qualquer forma, ele continua. Eu até entendo o argumento de alguns empregadores que dizem que o empregado não estará no trabalho, o empregado estará na própria casa dele e que ele vai poder almoçar em casa e não precisaria do VR. Eu até entendo, mas esse argumento ele é muito raso. Ele não se sustenta porque o empregado ele continua à disposição do empregador. Além disso, a gente tem que lembrar do artigo 468 da CLT, que é o artigo que fala que nós não podemos fazer uma alteração no contrato do empregado que lhe traga o prejuízo, é o que fala então do direito adquirido, e neste caso, se eu tirar o vale-refeição, eu estarei aí justamente ofendendo o direito adquirido do empregado. Bacana, legal? Tudo bem? É claro que eu estou falando aqui se você já fornece o vale-refeição para ele. Se a empresa não fornece o vale-refeição e amanhã ele vai trabalhar em casa, ele continua sem receber esse VR. Tudo bem aqui? Bacana? Estou explicando de caso ela já forneça e a partir de amanhã o empregado vai ficar em casa, ela continua fornecendo. A segunda alternativa que nós temos para este momento turbulento são as férias coletivas. Então, olha só, se você tem a possibilidade de colocar um empregado para trabalhar de home office, bacana, ele vai trabalhar em casa. Se de repente não tem nem trabalho para dar para ele, de repente estamos falando de uma produção, de uma área fabril, vamos falar aqui então de férias coletivas. A primeira coisa a saber de férias coletivas é que ela tem que ser de fato coletivas. O que eu quero dizer com isso? Parágrafo 2º do artigo 139 da CLT fala que para ter férias coletivas, ou toda a empresa fica parada, ou um estabelecimento inteiro da empresa fica parado, ou um setor inteiro da empresa fica parado, ou um departamento inteiro da empresa fica parado. Percebe que eu não preciso que a empresa toda fique, pode ser que ela inteira fique, mas de repente não é necessário. Eu posso ter que um departamento inteiro dela saia de férias coletivas, desde que todos daquele departamento saiam de férias coletivas. Legal? Férias coletivas, você sabe, nós precisamos avisar aos empregados, avisar ao Sindicato dos Trabalhadores e à Secretaria do Trabalho com pelo menos 15 dias de antecedência ao início do gozo. E aí talvez esteja o problema. Se você está pensando em colocar os seus empregados de férias coletivas,
A primeira coisa é verificar aí, tenho que avisar com 15 dias de antecedência. Se esse prazo para você não é um prazo viável, conversa com seu sindicato. Você sabe que, a partir da reforma trabalhista, nós temos a CLT, o artigo 611-A, e ele fala que os acordos e convenções coletivas, eles prevalecem sobre a legislação, desde que respeitado os direitos constitucionais e também desde que respeitado o artigo 611-B da CLT. Assim, se a lei fala, se a CLT fala que eu tenho que avisar com no mínimo 15 dias de antecedência e eu não consigo avisar, até por motivo de força maior, meus amigos, a gente não sabe como é que vai estar no mês que vem. Então, de repente, se eu preciso 15 dias e depois mais o período das férias, pode ser que este período não seja viável para a minha empresa. Conversa com o sindicato. Dá uma olhada se você consegue fazer um acordo coletivo para diminuir esse prazo de antecedência do aviso. De repente, avisar com 5 dias, alguma coisa nesse sentido. Mas perceba que eu preciso de negociação com o sindicato, preciso de acordo coletivo de trabalho, acordo coletivo feito com o sindicato para poder conseguir diminuir esse período de 15 dias de aviso. Outra alternativa são as férias individuais, e aqui da mesma forma. Férias individuais, o aviso que eu tenho que dar de férias, ele é com no mínimo 30 dias de antecedência. Eu tenho que avisar o empregado com no mínimo 30 dias de antecedência para início do gozo. Se esse prazo para a sua empresa não é viável, conversa com o sindicato, veja a possibilidade de um acordo coletivo também para diminuir esse prazo, para que você consiga colocar o empregado de férias com menos tempo. Legal? Falei aqui do home office, falei de férias coletivas, falei de férias individuais, é claro que tanto coletivas como individuais, caso a empresa não precise, não necessite dos trabalhos daquele empregado. Outra alternativa é o banco de horas. Banco de horas, artigo 58 da CLT, parágrafo 5º, permite que eu pactue um acordo de banco de horas com o empregado sem a necessidade do sindicato. Acordo individual desde que por escrito. Empresa e empregado, acordo individual por escrito assinado pelos dois, desde que eu compense essas horas em até 6 meses, ele pode ser firmado sem o sindicato, sem a negociação com o sindicato. Negociação com o sindicato só para mais de 6 meses de compensação. Aí eu consigo firmar um acordo com até 12 meses de compensação. Legal? Se o banco de horas de repente é viável para a sua empresa, pode ser uma alternativa também neste momento. Os empregados ficam em casa, essas horas seriam debitadas e aí no futuro eles compensariam essas horas. Tudo isso é para a gente tentar fazer algum tipo de flexibilidade neste momento, para conseguir passar esse momento de maneira menos turbulenta. Aliás, falando em flexibilidade, a gente pode pensar também em horários flexíveis. De repente, na sua empresa é imprescindível que os empregados venham fisicamente. Então, você pode colocar aí um horário que seja diferente do horário comercial habitual. Um horário que seja mais flexível, de acordo aí com uma menor movimentação da cidade, para que o empregado consiga vir no momento que tenha menos pessoas circulando na rua. É uma forma também, ou de repente diminuir o horário neste período de tempo, alguma coisa nesse sentido para flexibilizar o trabalho. Nós aqui da Avante RH, durante as próximas semanas, estaremos aqui ao seu lado. Nós estamos com uma campanha aqui interna que é aproveitar este período de crise para nos desenvolver, para aprender alguma coisa. Se você, de repente, vai ter a oportunidade de ter o trabalho em casa, vai ter o home office, você sabe que você vai ter uma economia de tempo na tua vida, que é o trajeto. Você não vai ter o trajeto da casa ao trabalho. Então, nesse período, em grandes cidades, ele chega até 2 horas e até tem lugar que passa mais de 2 horas, na verdade. Esse período que você está economizando, pega esse período de tempo para aprender alguma coisa. Dá uma olhada nos vídeos que nós temos aqui no canal ou em outros canais da área de RH, da área trabalhista. Indico aqui, por exemplo, o canal do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que é um excelente canal para conteúdos da área trabalhista, da área do direito do trabalho, ou outros canais de RH, independente de concorrentes ou não. A ideia agora é que todo mundo consiga desenvolver, consiga aprender, aproveitar um pouquinho desse tempo para isso também. Bacana? Ou então, lê um livro. Aproveita esse tempo, lê aquele livro que você sempre quis ler, sempre teve vontade de ler, mas o tempo não permitiu. Compre uma revista da área, dá uma olhada, lê os artigos especializados, aproveita para se especializar.
Nós aqui da Avante vamos tentar, na medida do possível, postar pelo menos uma vez na semana um vídeo com algum conteúdo aqui da área de RH, da área trabalhista, para poder também contribuir com essa nossa campanha de se desenvolver durante esse período de crise. Legal, meus amigos? Sei que é um momento complicado, sei que é um momento difícil, mas eu tenho certeza que se todos nós, neste momento, nos unirmos e neste momento tivermos consciência de não deixar as pessoas transitarem em grande volume pela cidade, se cada empresa fizer a sua parte, se cada trabalhador, cada cidadão fizer a sua parte, tenho certeza que esse momento turbulento ele vai passar bastante rapidamente, ele vai passar muito rápido mesmo. Agora, se a gente não se conscientizar, se a gente continuar circulando na rua, o vírus vai continuar circulando também. E aí, esse momento, ao invés de passar rápido, ele vai demorar bastante para passar. E o impacto, tanto na saúde como na economia, pode ser ainda maior. Legal? A gente se vê aqui nos próximos vídeos da Avante. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.